né, 16 que eu voltei para a clínica, fiquei 2 anos afastada antes disso. Então, assim, eu tenho 30 anos que eu atuo na clínica, fiquei um tempo, trabalhei durante 12 anos na universidade, tenho alguns alunos aí presentes, e agora, a partir de 2019, só fiquei na clínica, inclusive desde 2016 até agora, e participo do grupo de professores da Univap na pós-graduação. E, assim, acredito na teoria junguiana, procuro viver a teoria junguiana, e eu acredito que ela tem muita relação com a história das pessoas, né? Com o simbolismo maravilhoso que ela traz, a maneira como as pessoas vivem as suas vidas, né? A maneira como as pessoas buscam o autoconhecimento, e de uma forma que elas possam se mostrar realmente, dando um significado próprio para cada sentido que elas acharem em suas próprias vidas. Eu acho isso fantástico, né? Gosto muito da Marie-Louise von Franz, né? Até me baseei nos contos de fada da Marie-Louise von Franz, e num outro livro dela, na Anima e Animus, e também os conceitos do Jung no Memória, Sonhos e Reflexões, né? Quem quiser ampliar um pouco mais, né? A gente não consegue falar de todo o simbolismo, porque eu vejo, eu começo a ver um filme, quando eu vi Donzela, falei, nossa, tenho que falar dele, né? Porque, assim, é um filme que traz uma realidade muito atual do feminino, embora, né, um filme atemporal, que a gente não tem exatamente essas relações de quando acontece esse filme, que ano exatamente isso aconteceu, né? São as relações dos contos de fada, que são relações atemporais, e não tem, né, nem tempo nem espaço. Elas acontecem em algum momento, né? Eu pesquisei algumas coisas, né, para colocar como dados, que os contos de fadas, eles têm 3.000 anos, e alguns, existe até um padre que ele fala, algo Schmidt, que ele fala que há 25 mil anos antes de Cristo, os contos de fadas já existiam, e que os temas, eles não são tão diferentes quanto os temas de hoje. Porque, se pensarmos, os contos de fada, eles trazem um conteúdo do inconsciente coletivo. Então, eles pertencem à nossa história, né? Eles pertencem à história do humano. E cada conto de fada, se você pegar, né, a Europa, se você pegar a Ásia, se você pegar, né, os contos mais da América, nós vamos ver que os contos, eles se diferenciam, né, da cultura indígena, da cultura negra. Cada conto ele vai trazer um conteúdo diferenciado. Então, assim, mobiliza conteúdos em todos os aspectos das nossas vidas, porque sempre vai falar de relações, vai falar de um rei, de uma rainha, de uma bruxa malvada, de uma princesa, de um príncipe, e que, no fim, nós estamos vivendo toda essa realidade no inconsciente coletivo. Então, eu quero falar um pouquinho do inconsciente coletivo como esse conteúdo que não pertence à nossa história individual, né? O Jung fala que nós temos o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele traz, já vem na nossa formação psíquica. E nós, uma vez que pertencemos à raça humana, trazemos essa história, né? Então, e o Jung constatou isso em povos, em diferentes povos. Ele constatou isso com os psicóticos. Então, ele viu que essas histórias, essas realidades do inconsciente coletivo, elas fazem parte, independe, né? Independe até da cultura que essas pessoas
possam viver, né? Confesso, pessoas, que eu estou um pouco nervosa. Então, eu vou... Daqui a pouco eu já me entrego e já relaxo, tá bom? Porque, assim, eu acho uma responsabilidade tão grande isso, é que nem quando eu vou dar aula, sabe? Eu vou dar aula, eu começo, me dá um frio na barriga, daqui a pouco eu já... Pronto, já estou eu de novo, tá tudo certo. Mas, continuando. Então, esse inconsciente coletivo, ele traz essa nossa história, né? Que nem sempre tomamos consciência, mas nós percebemos, sentimos, né? De alguma forma, vivemos situações semelhantes e sentimos Ana, coisas que às vezes não sabemos explicar. Ana, deixa eu te interromper só um pouquinho, que a Marina Silva levantou a mão. Acho que ela quer fazer Ah, algum comentário verdade. aí. Por Pode favor, ser? Marina, por favor. Marina Silva, pode falar? Oi, Ana, sou eu. Desculpa o vídeo fechado, é que eu estou trabalhando aqui. Certo. Não, eu queria só dizer para você que pode relaxar, respirar, porque você é simplesmente maravilhosa e o conteúdo você tem todo como lição de vida. Então, fica muito tranquila, minha amiga, porque eu tenho certeza que vai ser show. Obrigada, Marina. Olha só. Aumenta a responsabilidade, mas tá bom, vamos lá. Então, assim, Marie-Louise von Franz, ela foi uma discípula do Jung, né? Tem vários trabalhos com Jung, né? Jung assinou vários trabalhos dela também, e ela traz esse conteúdo dos contos de fada, né? E nos dá essa grandeza de experiência através do simbólico, através dos conceitos junguianos e através, né, da história de vida de todos nós. Eu percebo, assim, né, na prática clínica, a busca que as mulheres têm, né? E antes eu falava assim, não, mais mulheres procuram. Hoje eu fico muito feliz porque os homens procuram, né? Os homens procuram esse feminino. Os homens têm buscado esse lado de luta, de persistência, de coragem, né? Que eles veem na figura da esposa, da companheira, do companheiro, e não veem na sua atuação no mundo. Então, eu penso que esse é um aspecto bastante relevante, né? E acredito que várias pessoas vão se identificar com essa realidade. Então, assim, o filme em si, A Donzela, ele é um filme de 2024, é um filme bem recente, né? Ele é de um diretor espanhol, e a atriz protagonista principal, a Millie Bobby Brown, ela também é de origem espanhola e foi naturalizada britânica, e ela já participou de outros, né, uma linda, né, uma mulher linda, de 20 anos ela tem, e ela já participou de outros filmes, né, mais famosos aí, de séries, inclusive, e eu acredito, e eu vejo a atuação dela como muito boa nesse filme. Né? Não sei se vocês, se todos viram o filme, espero que sim. Eu vi, inclusive, algumas partes da filmagem, do quanto ela se empenhou nessa filmagem, né? De realmente ela tentar subir a parede, escalar a parede, ela fazer as lutas lá com o dragão, né? E depois eles fazem toda uma montagem. Então, isso é muito, eu acho muito bacana, porque eu gosto de cinema e gosto de saber como as coisas acontecem também, né? Eu vi as críticas do filme, então 75% das pessoas gostaram desse filme. Tem todo tipo de críticas que, é muito aguinha com açúcar, é muito, né, alguns detalhes do filme, por exemplo, como a maquiagem dela, né, né, tem momentos ali que a hora que ela está de batom, né, no final do filme, depois de todo aquele estrago que fizeram nela, ela está de batom ainda, né? Realmente, né, são falhas ou não, né, ou
fantasias cinematográficas aí que eu acredito que faz parte do, né, do cinema, então acho que é importante. Mas eu relevo essas questões porque eu penso que o que importa é o conteúdo, é aquilo que nós vivenciamos e a experiência e o que aquele filme, o que aquele simbolismo ele nos mostrou, né? Então, assim, o filme, ele começa com uma voz feminina falando a seguinte frase: existem muitas histórias de cavalaria onde o herói cavaleiro salva a donzela. Esta não é uma delas. Então, começamos o filme com essa frase, né, dessa figura dela, na realidade, e a cena e os filmes já inicia, né, com vários homens a cavalo, uma música bastante intensa, que eles... Então, assim, um rei à frente, e temos 12 cavaleiros num formato bem da guerra mesmo, né? Uma formação em V, e temos 6 soldados, 6 cavaleiros de cada lado. E eles adentram para essa caverna, nessa montanha, e eles, né, começam a explorar e ouvir o barulho dessa caverna, e aí sabemos que existe um dragão, na realidade é a dragão, né? Porque é a dragão, depois a gente sabe que é a dragão, e tem um dragão, e esse rei, ele está, né, ele vai até essa caverna para matar esse dragão. Porque, na realidade, ele, né, na fala dele, o grito dele de guerra ali é: vamos matar a fera pela glória. Né? Então, assim, bom, eu penso que esse rei, ele já traz um conteúdo do poder. Né? Nós temos um conteúdo do poder quando ele fala essa frase. Né? E assim, eu quero falar um pouquinho do número 12, que eu achei muito interessante, né? Porque o 12, ele é um número que ele encerra um ciclo e inicia outro, e nós temos o número 12 como um número simbólico, né? Os 12 meses do ano, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. Então, assim, nós já temos alguns símbolos, né, que são demonstrados aí. E esse rei que vem com essa fala de poder, ele vem com essa fala de poder. Jung fala que onde o poder, existe o poder, não existe amor. E onde reina o amor, não existe o poder. Né? Então, o poder, ele extingue qualquer condição de consideração, de relação, de olhar para o outro, né? Considerar o outro. E esse rei, ele se sentindo ameaçado, né, por essa fera, por esse dragão, então ele acha que o melhor é ele ir matar esse dragão. Só que, assim, ao contrário, né, então, a princípio, eles fazem, né, várias investidas para matar esse dragão, só que eles não são fortes o suficiente para matar esse dragão, e o dragão mata todos os soldados, todos os cavaleiros. E fica somente o rei, e esse rei, né, ele se entrega, né, deixa a espada de lado, e o filme para aí, e já vamos para muitos séculos depois, né, em algum lugar, né, em algum lugar muito distante, e aí já aparece a Elodie cortando lenha, então a gente já percebe as características dela, né? Uma pessoa, uma mulher forte ali, cortando lenha, e, né, a irmã chegando com galho, e fala que aquele galho é o último galho, e ela preocupada, então a gente já vê essa condição dela, né? Parece um ânimos ali nela que vem tratar de uma forma muito, muito provedora para todo o reino dela, né? E ela fala: nossa, mas as pessoas estão
né, estão com frio, isso não vai dar para acolher as pessoas, e ela e a irmã levam para um vilarejo, e nesse vilarejo as pessoas estão passando fome e tal, mas antes disso, ela vê que alguém chega até a casa dela, né? Ela vê alguém chegando à casa dela e ela não sabe quem são essas pessoas. Quando ela entra com a irmã, ela vê que existe uma pessoa falando com o pai e a madrasta. Tem um aspecto interessante, né? A questão da madrasta, né? Dela não ter a mãe. E isso é muito comum, né? Nos contos de fada, né? Falta mãe, ou então tem a mãe, mas o pai não aparece. Nesse caso, é a mãe que falta e tem a madrasta que faz a parte da mãe nessa família, né? Então, é um quarteto, na realidade. E sempre eles vão funcionar em quartetos, na realidade. E ela fica, né, assustada com aquelas pessoas que ela não conhece, e ela entra e pergunta ao pai quem eram aquelas pessoas. Nisso tem uma mulher que olha para ela e fala assim, não, pode ser ela, sim, né? E ela, tudo bem, cumprimenta tal, e aí ela fica sabendo que o pai negocia um casamento para ela, né? Negocia um casamento. E ela fica, né, triste, entristecida, né? Porque não é o objetivo de vida dela, né? O pai e a madrasta sabem, o pai, inclusive, fala a ela qual é, que ele reconhece o objetivo dela de vida, que é conhecer o mundo, que é sair para o mundo. Então, assim, esse sair para o mundo, né? Eu penso que existe, assim, essa relação com muitos femininos, né? Muitos femininos que se abandonam e vivem para o outro, né? E o seu sonho, ele é deixado de lado. E o pai coloca para ela, o seu povo precisa de você. Então, assim, o pai estabelece uma ordem, né, que naquele tempo, né, que a gente não sabe exatamente qual o tempo, mas um momento em que a mulher ela se submetia a essa condição do patriarcado desse pai que mandava, né, e fazia aquilo que ele queria mesmo, e assim, e ela se posiciona, né, de uma forma sem muita opção, né? Ela simplesmente acata aquela realidade do pai. Como eu falei, o reino está passando fome, né? Não tem, né? Ela fala para a irmã que eles não têm mais cobertas, que eles precisam tirar as cortinas, levar tudo que eles podem, levar lenha, tal. Isso foi antes mesmo, gente, eu que me enganei. E a irmã fica, até a irmã fala, ai, mas as cortinas, né? E ela fala assim, vamos levar tudo. Então, essa condição de provedora, né? Ela já mostra desde o início, né? Então, um ânimos, que é esse aspecto, esse elemento masculino na figura da mulher, né? É um elemento, é um arquétipo, na realidade, né? Então, ele pertence não a um conteúdo consciente, mas um conteúdo que vem da história do mundo, né? Da ancestralidade, das nossas ancestralidades de tempos e tempos. Certo? Ô, Ana, a Bárbara perguntou aqui no chat se dá para associar isso com o complexo paterno. Sim, sim, podemos associar com o complexo paterno, né? Um complexo paterno, se a gente analisar, né? Na época, eu vou olhar como um aspecto paterno negativo mesmo, né? Um aspecto, um paterno aí que impõe uma condição a ela, e podemos associar, sim, um complexo paterno negativo, né? Que ela tem que se submeter a uma vontade que não é a vontade dela,
né? Ela tem que se submeter à vontade desse pai. Então, ela deixa os sonhos dela e ela passa a viver a vontade desse pai. E esse rei, ele fala para ela que não, mas ele é muito rico, ele tem uma frota de navios, ele tem muito, muito ouro, e vocês vão conhecer o mundo todo, né? Então, eu penso que o rei, naquele momento, ele não se dá conta, ele só pensa, ele vive uma condição consciente, do ego, né? Ele não se dá conta do que poderia ser aquilo. Ele não aprofunda esse pensamento, ele não questiona, porque a necessidade dele é uma necessidade imediata. Né? Porque ele fala, não vamos suportar até o degelo. Então, assim, não tinha como ele fazer alguma coisa pelo povo se não fosse essa questão, né? E a filha assumir um casamento que daria uma condição de vida melhor ao povo todo desse reino, né? Desse lugar, certo? A madrasta, né? Está ali presente. Eu não sei o que vocês acharam da madrasta a princípio, né? A gente tem aquela pré-concepção da madrasta, né? Que não, essa madrasta aí está aí para atrapalhar o negócio, né? Mas a madrasta, ela foi uma figura bem significativa, bem intuitiva, né? Uma figura bem importante, né? A Isabel está falando aqui que a figura da madrasta chama atenção por não se enquadrar no papel da madrasta má. Exatamente, né? Ela não se enquadra. E por isso que eu fiquei desconfiada a princípio, né? Porque ela estava ali ao lado, eles ficaram todos felizes, que era uma possibilidade de ajudar a todos e salvar o reino, né? E eles partem, né, para a viagem até, e o pai fala, olha só que interessante, do reino de Áurea. E ela fala, e ela fica um pouco preocupada, porque ela fala, eu nunca vi esse reino, nunca ouvi falar disso, né? Nem o nosso pai nunca falou isso para a gente. E ela tem, primeiro, uma relação, acho que muito legal a relação dela que ela tem com a irmã, a gente vai falar bastante disso também, né? Uma irmã muito pura, que traz, assim, uma ingenuidade, né? Traz uma coisa bem pura mesmo, da idade, da ingenuidade, da inocência, né? Dela tudo para ela é lindo, maravilhoso, né? E ela já está pensando no príncipe e tal. E eles seguem para essa viagem. No navio, a Elodie, ela está bem pensativa, né? Ela está ali olhando para tudo e pensando em tudo, o que a espera nessa nova vida, nessa nova condição de vida que está sendo estabelecida pelo pai. E eles seguem em frente, até que essa madrasta volta, aparece e fala, nossa, mas vocês estão aí, o que vocês querem? A madrasta é muito preocupada com a questão de como elas vão se apresentar, de como que elas vão chegar até lá, eu vou chegar doente, né, com o nariz escorrendo, vai ser uma coisa esquisita. E aí elas mesmas, as duas, falam juntas, né, que o importante, que a primeira impressão é que fica, né? E, né, um olhar, né, raso, né, um olhar bem raso aí da madrasta no primeiro momento, mas depois a gente vai ver que ela aprofunda muito nessa condição. A Isabel até colocou aqui, né, que ela tem um afeto real pelas princesas e age como mãe. Como poderíamos ver isso arquetipicamente? Talvez realizando o papel dela mesmo, né? O arquétipo materno. Porque, a princípio, eu ainda não consigo ver esse papel, essa mãe arquetípica atuando. Eu vejo mais uma cuidadora do aspecto mais persona mesmo, mais social, assim, né? Mais a condição social, dela cuidar das meninas, na aparência, são coisas, como eu falei, né? São bem superficiais, bem rasas, assim, né? Depois eu acredito que sim,
né, ela assume esse papel. Tanto que a Elodie, no final, ela vai... Tá, vou falar do final agora, né? Vai, Marina, pode falar. Ana, da primeira vez que eu assisti esse filme, que foi uma vez que você orientou na sessão, eu também tive essa mesma impressão da madrasta, mas assistindo essa semana novamente, eu vi com outros olhos. Desde o começo, eu percebi esse carinho, porque nessa hora aí no navio, quando ela chama a atenção das meninas, porque estava muito frio, muito mais do que a questão delas chegarem da maneira como iam se apresentar, eu vi o cuidado das duas naquele frio não adoecerem, né? Mas eu vi um carinho de mãe mesmo, eu não vi essa preocupação pelo externo. Eu vi uma pessoa que tem um sentimento real, mas uma preocupação de não ultrapassar o papel de madrasta, né? Assim, tipo assim, querendo se colocar no lugar de mãe, mas de fazer esse papel de cuidar mesmo com amor, com carinho. Dessa vez eu tive uma impressão totalmente diferente da madrasta desde o começo. Sim. Eu olhei mais para essa parte mesmo do feminino, né? De cuidadora mesmo, de estar ali cuidando. Legal, legal. Isso aí. Renata, quem mais estava? Tinha alguma coisa escrita ali, eu não peguei. O não sei Rafael. O Rafael, ele colocou aqui no chat, me parece que a madrasta passa pelo desafio de ter reconhecido o papel de maternagem ao final do filme. Ah, sim. Então, por isso que eu falo, no início, a gente ainda não vê isso, mas no final, aí eu acho que ela assume isso, né? Até pelos aspectos intuitivos, que daí sim, aí eu vejo que aí esse arquétipo materno, ele atua mesmo, né? Que ele vem dessa forma, né? Ele vem de uma forma assim, ela fala várias vezes, não sei porquê e tal, mas vamos voltar, senão a gente se perde lá para o final, né? E assim eles vão chegando, né? O navio vai chegando até o reino de Áurea, né? E por um momento o rei, o pai da Elodie, o Lord Bayfort, ele sai todo feliz, avisando que eles já estão chegando, que o reino está próximo, tal, mas nesse momento eles estão passando por uma névoa, né? E a Elodie olha para um lado, olha para o outro e vê a luz lá na montanha e vê a irmã, olha, é um dragão, e vê o dragão e tal, e ela fica meio, né, ela não se, né, não se manifesta, mas ela faz ela tem uma aparência assim de quem está um pouco preocupada, né? Fica um pouco tensa com aquela situação, mas o pai coloca algumas coisas e elas dão risada, não, são só dragões e tal, e pronto, né? Mas ela continua olhando a luz lá nessa montanha. E eles vão chegando no reino e vão vendo, né, que é uma coisa maravilhosa, né? Muito diferente da realidade que eles viviam, né? E eles vão entrando e a irmã deslumbrada, né? Eles entram por um caminho, tem plantações dos dois lados e várias pessoas trabalhando, e assim, eles veem naquele reino, né, a prosperidade, né, a fartura, as pessoas trabalhando, o sol, né, um castelo maravilhoso, parecido com o da Rosana ali, ó, né, um castelo maravilhoso, e eles, né, ficam deslumbrados com aquilo. A irmã, como eu falei, né, que eu acho que ela é a demonstração ali da puer mesmo, da inocência, da pureza ali, e ela está encantada com aquela realidade, quanta coisa, tudo, né, muito bonito, ela fica super empolgada, e o pai pergunta para ela o que ela está achando daquilo, e ela fala que eu tinha um conceito bem diferente de riqueza, né? Ela não tinha um conceito muito
né, ela não sabia, né? Talvez não soubesse o que aquilo lá existia, né? E ela fala que tem um conceito bem diferente, um conceito bem simples, né, de riqueza. Eles chegam ao castelo, né? Eles são atendidos, né, pelo funcionário lá do rei, da rainha, muito bem acolhidos, né, com muita educação. Exatamente, Estela, verdade, né? Quem viria para o norte, né? Ela pergunta assim, né? No comecinho, lá comecinho, né? Quando ela está com a irmã ainda, ela fala isso, né? Quem viria para o norte, né? Aquele lugar lá ninguém iria, né? No lugar que eles moravam. É verdade, Estela. Estela colocou aqui. Então, assim, ela fala na realidade que ela tinha uma definição de riqueza muito limitada, e aí eles entram no castelo, são muito bem atendidos pelo funcionário da rainha, que a leva, né, para o quarto, para ela descansar, e um quarto maravilhoso, muito cheio de decoração, e muito cheio né, de frutas, inclusive. Ela se deslumbra um pouco, eu penso, sabe, com aquela realidade que ela está vivendo ali, né? Porque ela se deslumbra um pouco, ela começa a ver, né, algo que ela nunca tinha visto, né? E ela pega uma fruta e come, e ela chega, aí ela vai até a sacada do quarto. Na sacada do quarto, ela olha para aquilo tudo, para aquela realidade, né? Aquele lugar maravilhoso, e ela olha uma sacada ao lado, assim, um pouco mais abaixo, onde tem uma outra moça, né? Muito bonita também, e ela né? Faz um cumprimento muito delicado, e aquilo acontece, ela fica ali, daí não aparece nada. Achei uma coisa interessante, né? Que não aparece nenhum momento eles sentam à mesa para se alimentar, né? Tem uma coisa interessante nesse filme, né? Eles não sentam à mesa para se alimentar em nenhum momento, né? Às vezes não tem alimentação, né? Ninguém se alimenta ali, né? Parece, fala que vai jantar, depois ela volta para os aposentar, mas não aparece. Bom, enfim, já está na hora de dormir, e ela fica no quarto novamente, vai até a sacada, e novamente ela vê a luz, né? Ela vê a luz. Ela vê a luz novamente na montanha. A irmã entra no quarto e fala para ela que não vai conseguir dormir, né? Então eu penso, a Estela, ela até falou da intuição da Elodie, mas eu não sei, eu fiquei pensando na Elodie mais um tipo sentimento, sensação, sabe? Porque né, ela não tem muito ela meio, talvez não no início, porque ela não segue, ela acha as coisas estranhas, ela fala, mas ela não para raciocinar aquilo. Então, se eu tenho que salvar meu povo, eu vou salvar, né? A mulher veio de longe. Então, assim, ela não questiona, ela não se aprofunda nisso, né? Outro aspecto que talvez a intuição ela venha mais para o final do filme, né? Que eu penso que é o momento quando ela consegue se ver melhor, né? Ela consegue se entender e atuar de acordo com a capacidade dela, né? A irmã fica no quarto com ela, né? E a irmã sempre deslumbrada e fala que não acredita que ela vai morar naquele lugar maravilhoso, né? E ela fala que nem ela não acredita, né? E que ela gostaria de conversar com sua mãe nesse momento. Tem uma coisa muito interessante, né? Que a mãe ausente, né? Quando a mãe não está presente, o que acontece? Ela regride. A Elodie, ela pode regredir para uma camada mais primitiva da consciência, né? E a mãe, ela vem como
transformadora, né? Ela veio como uma transformadora. Então, essa mãe, essa automaternagem dela ainda está sendo projetada nessa mãe. Mesmo essa mãe não existindo, ela ainda faz, né? Ela busca esse instinto prestativo da mãe, né? De alguma forma. Se a minha mãe estivesse aqui, eu gostaria de falar com ela. E aí elas falam, né? Da madrasta, e a madrasta, e a menina fala para ela: por que você não fala com a madrasta? E elas não chamam a madrasta pelo nome também, né? Elas só chamam de madrasta, né? Ela fala assim, porque a madrasta, ela é um pouco, né? Ela fala que a madrasta, ela não tem ela é muito invasiva, eu acho que é isso que ela fala. Se posiciona, não lembro exatamente. Eu acho que ela fala que ela é muito invasiva, né? Que ela se mete nas coisas, às vezes, né? Elas ainda veem essa madrasta como uma pessoa que se mete nas coisas, mas que não seria ainda para elas o papel dessa mãe, né? Então, a Elodie ainda busca isso. Que mais? Mexendo no lugar errado, gente. Aqui. Na conversa que ela tem com a rainha, desculpa, gente, no dia seguinte, eles conhecem, né? Elas são chamadas e conhecem a rainha, o príncipe Henry, né? Ou é Harry, Henry, acho. E a rainha é uma pessoa extremamente educada, acolhedora, né? É a rainha, mas ela é a rainha má, né? Ela traz um aspecto muito mal, né? Da manutenção do poder dos ancestrais, como a gente vai ver isso mais lá pela frente, né? E a Elodie, muito humildemente, se mostra para ela, né, abaixada, e a rainha pergunta qual é a qualidade dela. Ela fala que ela é muito sincera. E ela fala que sinceridade, para algumas pessoas, poderia significar fraqueza, né? E ela pergunta, o que o seu coração te diz? Ela fala, nem consigo falar, porque meu coração bate tão forte que eu não consigo falar. Então, assim, ela é muito franca mesmo, né? E aí, o pai pergunta para a rainha o que ele vai fazer, né? Que ela tinha algumas particularidades, e ela sugere que eles conversem a sós, e Elodie e o príncipe, eles saem para passear num jardim muito lindo. Nessa relação aí do príncipe e ela no jardim, a gente vê a autenticidade, a sinceridade dela mesmo, né? Porque em momento algum ela se mostra de uma outra forma. Ela fala que ela está sendo manipulada para se casar, né? Ele fala, nossa, mas na carta eu achei que você estava mais animada. Não, mas a carta não fui eu que escrevi, a minha madrasta que escreveu a maior parte da carta. E ela fala também, né? Ele mostra o coração, e aí ela fala assim, nossa, mas o coração foi ideia da minha irmã, da Flória, né? E no coração, ele fala que achou muito interessante, e tem um aspecto do coração, né? Ele mostra a carta, e a gente vê que o coração está envolto a labirintos, né? Esses labirintos, ela já desenhou lá no quarto dela, a hora que ela chegou, né? E eu até pensei, né, nesses labirintos, como assim, como ela via a vida dela naquele momento, né? Isso eu acho um aspecto intuitivo dela, que ela, né, talvez, né, através desse desenho do labirinto, assim, como seria a vida dela, né? Que ela teria mesmo futuramente que buscar, né, vida através de um labirinto, né? Através da conquista de alguns aspectos, né? Então, e o labirinto acompanha ela nesse processo, né? Na conversa, ela fala que o príncipe fala que tinha vontade de conhecer o mundo, e ela fala que, nossa, então podemos fazer isso juntos,
né? Porque ela também tinha vontade de conhecer o mundo, né? Então, ela é muito franca e daí em diante a gente vê o diálogo da Lady Beaufort com a rainha, né? Quando a rainha está arrumando as flores em volta de uma área externa, assim, e ela olha e fala, nossa, que bom gosto, né? Tá muito lindo, o seu gosto é impecável e tal. E a rainha fala assim, né? Como eu acho que a gente poderia, né, ser mais próximos, nos aproximar, porque nossas famílias estão se unindo e tal, e a rainha já demonstra um aspecto negativo, né, nesse ponto, porque ela já fala que não, que eu não precisamos de pessoas na família, né? Nosso casamento, você precisa do dinheiro, né, para sustentar para o seu reino, e eu preciso de uma noiva para o meu filho, né? E a madrasta, ela fica ela já fica um pouco desconfiada. Nesse momento, eu penso que a madrasta ela começa a entrar nesse processo. Exatamente, exatamente. Ela desenha o labirinto no começo, e é isso mesmo. O diálogo dela, ela não gosta, a madrasta não gosta desse diálogo. E vê a soberba da rainha, né, ela não estava interessada em amizade, ela não estava interessada em acrescentar ninguém à família. Ela só queria negociar os pontos que foram levantados a princípio. A madrasta, ela já tinha, já vem com essa ideia, né? Já percebeu que ali ela pensa, que eu acho que ali é uma atitude intuitiva dela, que ela fala, esse casamento é um grande erro, né? Porque ela parte de um princípio, né, de que aquilo ali algo ali ela não vê como bom, né? E a gente vê isso em dois momentos, né? Quando ela fala com o pai, quando ela fala com o Lorde, quando ele acaba a conversa com a rainha, ela pergunta: "E aí, como foi?" E mais uma vez ela se preocupa com a questão da você não falou nada que pudesse, né? Ela pergunta para ele: "Você não falou nada que pudesse né, comprometer de alguma forma?" Ele fala: "Não", mas ele também não está feliz com a proposta da rainha. Com certeza, com certeza. Processo de individuação, sim. Uma parte dessa jornada, com certeza. Né? O tipo, um fala de uma coisa, uma fala de afeto, de amor, né? E o outro fala de poder, de interesse. Né? É isso mesmo. Então, assim, esses aspectos, né, que a rainha, desculpa, que a Lady Beaufort vai percebendo, aí sim, eu acredito que tem os aspectos intuitivos que ela vai se posicionando, né? E fala para o rei, né? Espero que você saiba o que está fazendo. Fala para o Lorde. E ela vai direto às meninas que estão ali, né, olhando um colar maravilhoso e tal, e ela fala para Elodie. Aí sim, eu acho que ela começou a agir como a mãe, né? Eu acho que você não deveria fazer esse casamento. Alguma coisa esquisita, estranha, né? Alguma coisa estranha está acontecendo ali, né? Alguma coisa estranha, eu senti algo estranho ali. Então, ela não sabe exatamente o que é. Também na conversa com o Lorde, ela também sente algo estranho e ela fala para ele que espero que você saiba o que você está fazendo, né? E, na realidade, ele até então ele não sabia, né? Ele não sabia. Ele vai depois, ele vai falar sobre isso, né? E aí o casamento acontece, né? Ela lindíssima. Se vocês, eu acho que a parte da vestimenta do casamento, né? Uma parte muito significativa, né? O vestido, os adornos,
né, tudo que ela utiliza, depois a gente vai ver que são, né, são os símbolos, né, as coisas que ela precisava para se salvar daquela realidade, né? Acho que ela tem vários aspectos ali, né? A rainha má, né? Ela atua, né, muito bem na cerimônia e tal, tratando-a como filha, né, como uma pessoa muito querida. E a cerimônia termina e eles vão até a caverna para cumprir, né, aquela cerimônia dos ancestrais, conforme o príncipe comunica a Elodie. Né? O casamento é muito simples, muito rápido, né? Ela se despede do pai, da mãe, da madrasta, da irmã, e logo eles seguem para a caverna. Bom, a chegada na caverna, eles vão até a caverna, e aí a rainha ali, com umas pessoas bem esquisitas, né? Todos de máscara, né? Com exceção dos trabalhadores ali, dos funcionários do castelo, aquelas moças que se vestiam de vermelho, e eles todos de máscara, máscaras assim, umas máscaras bem bizarras, assim, umas coisas bem esquisitas mesmo, né? Porque eu penso assim, ali, acho que ninguém tinha identidade, né? A identidade, ela era estabelecida pela rainha. Então, assim, ela não tinha conteúdo, eles não tinham vida própria, né? A rainha estabelecia todo esse processo e aí eles estavam, a máscara, eu penso que é só para identificar essa persona, né? Essas diferentes personas que ele, Bárbara Ramos, boa, alienação das massas, exato, né? Já acontecia, né? Você vê que coisa. E assim, eles não tinham identidade. Então, assim, eles viviam a realidade que era imposta a eles. Então, eu penso que a máscara era literalmente, a Rosane está colocando, eu tive a impressão de que, desde a conversa restrita, não consigo ler o resto. Não consigo ler o resto. Desde a conversa restrita com a rainha, o pai sabia do destino da filha. Eu também tive essa mesma impressão. Sim, a hora que ele acaba. Tanto que né, a Lady, ela faz várias vezes a pergunta, tá tudo bem? Foi tudo bem com a rainha? Ela pagou bem o dinheiro? E ele fala, né, mais ouro do que eu imaginava. Né? Então, assim, mas ele sabia o que ia acontecer, né? Ele já sabia ali. Então, é uma referência bem negativa para ela mesmo, né? Ele sacrifica pelo povo, e depois, mais tarde, a gente vai ver outros aspectos dele, né? Então, o que acontece? A rainha, desde o começo, já vai contando para ela que aquilo ali é um ritual dos ancestrais, que agora ela fazia parte, né, dessa história, ela fazia parte da realeza, ela fazia parte dessa história, e que havia um sacrifício, né? Então, ela faz o pacto de sangue com o príncipe, e ela, né, fala em bom tom, né, que agora são o mesmo sangue, agora que ela tinha um sangue real. E aí a partir daí o príncipe a pega no colo. Não, antes disso ela sugere que ela jogue a moeda, né, para o precipício para manter a prosperidade do reino. E o príncipe a pega no colo e a leva, né, como se ele fosse levá-la, e ele ainda fala para ela, pode vir, confia em mim. E ela, carinhosamente, deita no ombro dele, confiando realmente nesse masculino aí, nessa representação desse ânimos aí, e ele fala, fecha os olhos, e ele fala, sinto muito, e a joga no abismo. Bom, essa é a entrada, né? Eu penso que é o momento em que ela
cai na real, né? Ela vai para o mundo, ela vai para o mundo inferior, né? Ela vai para o mundo de Hades, ela vai para o mundo inferior. E aí ela vai começar a jornada dela, né? Ela vai começar a jornada dela porque ela começa a sentir as dores, ela sentir... eu lembrei de uma coisa, tem um filme muito interessante que é Cidade dos Anjos, né? Quando ele quer virar gente, ele se joga do alto do edifício, né? E ele tem só umas escoriações. Eu relacionei, pensei nisso agora. E ela fala, e aí sim, ela começa a viver a jornada propriamente dita, né? Até aqui eu penso que ela estava vivendo, né, um esboço, né, para por onde ela tem que ir. Eu penso que essa parte pode se relacionar àquela primeira parte, né, que é a negação, né, é a negação da jornada, né, dela. E quando ela cai lá no abismo, ela começa a perceber que a jornada é dela. Mesmo assim, ela não entende ainda exatamente o que está acontecendo, né? Porque ela levanta, pede socorro, grita, né? E pede para tirá-la dali e tal, mas ela não, né? Não é ouvida, lógico. E aí ela começa a jornada dela, andar por ali, ver os passarinhos, né? Primeiro ela vê o único pássaro que pega fogo, depois ela vê vários pássaros pegando fogo e ela fica muito apavorada com aquela situação, né? Ela fica muito, muito desesperada, né? E aí ela... tem um comentário bonito dela, que a hora que ele pega ela no colo, ela falou assim, a Flória adoraria ter visto isso, né? Você vê a inocência dela, né? A pureza que ela tinha nela também. Então, a Flória, ela é uma representação da Elodie também, né? É uma representação dessa consciência, né? Totalmente entregue, é isso mesmo, né? E ela se entrega, né? E cá entre nós, né, gente? Esse príncipe aí, o rei, o príncipe, né? O que são essas pessoas, né? Pessoas extremamente, né, dominadas, pessoas normalmente submetidas, né? E aí é muito interessante, né? Ela começa, então, a descobrir, né, que mundo é aquele que ela está. E ela vê os pássaros, primeiro um pássaro, depois vários pássaros, e de repente ela vê a dragão e ela começa aí a desvendar o próprio labirinto, né? Ela começa a desvendar o próprio labirinto, porque ela começa a correr, 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 e a primeira entrega, né? Primeiro momento que ela sente a presença desse dragão, né? A dragão vê, né? Pergunta o nome dela, né? E ela responde para a dragão, e a dragão ela ainda fala, não sei se vocês se lembram, ela fala de uma forma bem pausada, né? Elodie, né? Ela fala assim, né? A dragão tem uma voz assim, né? E ela, assustada, ofegante, desesperada, né? Ela busca fugir dali, correr. Só que o dragão, na primeira vaporada que ele dá, ela, né, ela queima parte da perna, né? E aí ela começa a se despir, né? Tirar aquela fantasia dela, né? Tirar a fantasia, né? Aquela fantasia de princesa para se tornar ela mesma, né? A primeira coisa que ela faz, ela tira aquela coroa e joga, depois ela tira aquela saia, né? Que ela vai entrar num espaço pequeno do labirinto, ali do labirinto da caverna, e ela não consegue, né? Então, ela tira essa saia, né, desesperada, e aí ela é queimada,
ela rasga uma parte do vestido para amarrar na perna. Então, ela começa a desconstrução, eu penso, dessa persona de princesa que criaram para ela, né? Que deram a ela, que obrigaram ela a cumprir, né? E aí ela tem que descobrir a guerreira, né? Aí ela tem que descobrir a guerreira, né? E assim... Desculpa, Ana, só tem um comentário aqui da Isabel. Essa queda no abismo me lembrou a ida de Nana Ishtar ao mundo inferior, no sentido que essa deusa vai se despindo de tudo para poder entrar e depois sair. Elodie vai não apenas se despindo para ficar mais fácil passar pelas veredas, mas para usar o que adornava como forma de sobreviver. Isso, vamos falar sobre isso, né? Ela usa várias coisas, né? É muito interessante essa parte, mas a gente vai chegar lá, né? E a dragão pergunta o nome dela, né? E quando ela tá lá com os pássaros, ela pede de novo a ajuda da mãe. Me dê forças, mãe. Né? Então, essa voz, essa mãe interna, né? Essa ainda está sendo buscada por ela, né? Eu acho isso um momento muito interessante, né? E a dragão diz que começa a sentir o odor da realeza e começa a perseguição, que ela vai se entranhando pelos caminhos da caverna, né? E ela é queimada, como eu falei, amarra a perna, né? E não fala mais com a dragão. E a dragão coloca, né? Nossa, que você é inteligente, né? Você é mais esperta, né? Não falou mais com ela, né? Bom, a faca, né? A faca que eles colocam, tipo uma faca, né? Que eles colocam aqui no vestido, eu acredito que seja para segurar o espartilho, aquela, né? A primeira utilização é quando ela corta o vestido para amarrar a perna, né? Primeira utilização dessa faca. Que eu vejo, se a gente pensar nos contos de fada, sempre existe algumas coisas, ou é uma pedra, ou é uma pena, ou é uma, né, é uma árvore, é um cavalo, alguma coisa que aparece como uma forma de salvar aquela pessoa que está em perigo. Então, ela usa a faca para cortar o vestido, né? E pergunta de novo, mãe, o que você faria? A mãe volta nela de novo, né? O que você faria? Né? E aí, você lutaria? E assim, na realidade, ela mesma se dá essas respostas, né? Porque a escolha dela ali é pela luta, ela vai e luta, né? Ela vai buscar lutar. Outro aspecto que é utilizado dos adornos é o sachê, né? Ela pega o sachê, o restinho de fogo que sobrou, inclusive do fogo que a dragão espirrou, né, na perna dela e queimou, ela coloca dentro do sachê e aquilo é utilizado como uma lanterna para ela durante um período, né? É um outro objeto que serve como salvamentos. Nesse momento, eu penso que ela já está introjetando essa mãe, né? Porque ela já começa a criar possibilidades de se curar, de lutar para sair daquela condição. Fala, Bárbara. Tá sem som. Entendo? Tá dando para ouvir? Tá assim. Eu lembrei, nessa hora da sacolinha que ela coloca, né, o fogo, não é a hora que tem uns bichinhos também? Porque Não, tem uns bichinhos. tem umas larvazinhas fluorescentes, né? Isso. Mas antes, ela usa o sachê. Ela usa o sachê que está penduradinho no vestido dela, aqui na correntinha do vestido dela.
Aí ela põe fogo no sachê e, por um período, ela utiliza esse sachê como uma lanterna. Depois que ela vai, daqui a pouco, ela vai usar os bichinhos. E vai usar outra parte do vestido também, que é a manga do vestido, né? Que ela faz uma sacolinha assim. Tá? É isso mesmo. E aí, ela utiliza como uma lanterna, ela busca outros caminhos pela caverna, e ela se cai de um lado, cai do outro, né? Se joga tal, o sachê se apaga, né? E aí ela fica no escuro. O escuro, eu penso que daí sim é o momento em que ela não tem mais alternativas, né? E ela tem que começar a utilizar os aspectos da criatividade, né? Ela tem os recursos que ela tinha, ela já utilizou, então ela começa a ter que usar a criatividade, né? E ela agora ela está na escuridão. Pô, Ana, a Eliane quer falar alguma coisa, ela levantou a mão. Fala, Eliane. É, Eliane. Tá aqui Eliane. na minha frente. Boa noite, Ana Maria. Oi, Eliane. Boa noite. No momento que ela fala com a mãe dela, dessa última vez, ela fala: o que você faria? Me parecia que ela ia desistir. Ela estava entre se jogar no abismo, porque ela estava bem pertinho do abismo, para ela pular para o outro lado. E ela passa num lugar muito estreito, que me lembrou um parto ali naquele momento. Ah, sim, de um novo renascimento, assim. Tem a ver essa passagem dela bem estreita, assim, com isso? Ou eu viajei totalmente? Não, a viagem é maravilhosa, Eliane. É que nem o sonho. O sonho é uma viagem, né? É isso mesmo, né? São várias vezes. Ela passa por esse nascimento várias vezes, se você pensar. Ótimo. Acho ótimo essa colocação, porque eu penso que dali em diante ela começa a fazer por ela. Porque é o momento que ela vê as larvas lá na parede brilhando e ela vai, de repente ela olha, tem um abismo, né? Tem um abismo horrível e ela deita desolada e aí ela pega a aliança dela, né? É o momento que ela pega a aliança e ela joga a aliança, né? É como se ela desfez essa união, ela desfez a união com esse ânimos aí tão frágil, tão vulnerável, tão perverso até, né? Ele tem uma perversidade, apesar da fragilidade, da vulnerabilidade dele, mas ele é um perverso também, né? Afinal de contas, ele se permitia ser persuadido por essa rainha má, né? E aí ela, sim, né? E aí ela levanta com garra, com força, e ela pula, né? Ela pula, ela ganha força, ela pula e ela está escorregando daquilo. O que ela faz? Ela utiliza a faca de novo, né? Ela enterra a faca, e a faca serve de uma alavanca, né? E ela começa a subir e passa para o outro lado. A única vez que ela vai buscar a água, né? Tem um lago ali, e ela tenta beber a água, ela não consegue, mas eu acho que antes ela faz, aí sim, ela pega de novo, né? Monta a manga do vestido, que era uma manga bufante, assim, ela tira essa manga, coloca as larvas dentro, e aquilo ali vira uma lanterna para ela, né? E aí ela tenta beber a água, mas ela não consegue. Parecia umas gosmas na água, assim, ela não consegue. E ela olha para cima e vê algo que está gelo, né? Que está se degelando, e ela entra dentro desse rio, desse lago, né? Dessa água, para tentar pegar uma gota disso. Nisso, ela vê, né, um momento de relaxamento, o único momento que ela bebe água no filme inteiro, ela vê o clarão da dragão que está acima dela, né? Então, ela sai correndo, desesperada, que a dragão solta, né, dá uma baforada de fogo nela, ela sai correndo e ela, né,
cai do lado, assim, próximo de onde ela tinha subido, e aí ela vê, né, aquelas larvas grudadas na perna dela. E aí, né, eu vejo esse momento, né, como as coisas, como ela começa, né, a constelar esse curativo do mundo externo, né? Ela começa a constelar e ela começa a tirar aquilo rapidamente, né? Desesperada, mas ela vê que aquilo, né, cura, né? E aí ela usa, né, inclusive em outras partes do corpo, e depois ela vai usar isso mais à frente, né? E ela agradece a larva, né? Ela agradece a larva e pede desculpas por ela ter, né, falado do jeito que ela falou, tirado e ficado tão desesperada, né? Isso é muito legal, é um reconhecimento e, assim, essa coisa da generosidade dela, né? Eu acho que isso tem a ver, né, com a forma como ela recebe essas questões do mundo externo, né? A parte boa da coisa, né, desse momento. Eu penso assim, né? Quando ela se dá conta da fala, né, do noivo lá, do príncipe, e quando ela dá conta da fala do pai, eu penso que esse ânimos negativo, ele vem à tona nela, assim, sabe? Ela reconhece esses aspectos, ela reconhece essas figuras, né? E tanto que ela joga, né? Ela não quer essa união. Acho isso muito interessante. E ela começa a utilizar a força que tem, né? Eu penso que o autocuidado é um dos aspectos muito interessantes, como eu falei, acho que a automaternagem, ela sai a parte desse momento, e ela vai para aquele local, uma caverna, onde o nome das mulheres estão escritos na parede, né? E ali ela para por alguns minutos, ela começa a ver, né? Então, assim, e ela descobre, né, que na realidade ela era o sacrifício, né? E quantas outras mulheres já tinham passado por aquele sacrifício. E eu vejo assim, sabe? O sacrifício, ele é um processo muito pertinente ao feminino, né? Sacrifica pelos filhos, sacrifica pelo marido, sacrifica pelo trabalho, sacrifica, né? Que eu acho que está muito no consciente feminino, né? Eu acredito que no aspecto masculino, esse sacrifício ele é olhado de uma outra forma, né? E eu penso que reconhecer esse sacrifício, ele é um momento crucial, tanto da jornada do herói, quanto do processo de psicoterapia, né? Estou falando isso do aspecto do feminino, masculino, e estou falando de homens e mulheres, não estou falando, né? Estou falando dos aspectos, feminino e masculino. Então, penso que o reconhecimento disso é uma forma dela reconhecer, né, os aspectos que não preenchem uma necessidade dela, né? Uma voz feminina ali fala para ela, é mentira, tanto que é uma mulher que ela vê. Por um momento, né, dá até a impressão que a mulher ali ainda está, várias mulheres ainda estão ali se protegendo, né? Mas não, são mulheres que já estiveram ali, e eu acredito que naquele momento, eu penso que, né, existe essa personificação até para ela ganhar forças, né, e concretizar mesmo a expectativa dela, de saber que algumas mulheres, será que alguém saiu daqui? Será que alguém se salvou? Né? E a moça, e uma das mulheres, ela fala, você é mentira. E tá, essa mentira fica jogada aí no meio da conversa, né? E aí, o que ela faz? Ela encontra o mapa. Ali, eu acho que o labirinto, ele começa a se desfazer, ela começa a se encontrar. Você vê que uma coisa vem, né? Uma coisa atrás da outra.
E aí ela acha o mapa e ela começa a ver todo o caminho que ela havia percorrido, toda a realidade que ela tinha passado, até que ela chega onde ela está e ela vê para onde aquele mapa leva, né? Que leva até uma parede, até uma subida, que tem uma parede de cristal terrível ali, e o último símbolo, uma saída, e o último símbolo que ela vê é o sol, né? O sol é o símbolo do logos, né? Vai buscar a vida, vai buscar, né? Essa sua história lá fora, né? É a saída da caverna do Platão também, né? Do mito lá, né? Acho que é interessante isso. E assim, ela cria condições, de novo, com a roupa que ela está usando, né? Ela recorta toda a roupa, faz uma proteção para as mãos, proteção para os pés, pega uma coroa, né? Até os pedaços da realeza que estava ali, né? A coroa, uma coroa que está no chão, para que ela possa subir né, os cristais, e ela começa a subir, até que ela chega num determinado ponto, o cristal começa a trincar, e a dragão está lá embaixo, esperando por ela, com a boca aberta, né? E aquele, né, tem o sensacionalismo, né, do filme, eu acho que aquela ali é uma das partes, né, um dos momentos que ela é salva ali, né, como que ela é salva, né? E ela solta, né, porque quebra, e ela vem caindo, só que ela consegue novamente acompanhar, né, se fixar em um outro cristal, e ela consegue acabar de subir. E ela chega lá em cima, o que ela vê, gente? O que ela vê lá em cima? A hora que ela chega, pronto, estou livre, vou sair daqui. O que ela vê? Um abismo gigantesco, né? O Rafael falou alguma coisa, consegui ler tudo. Os pedaços do destino imposto sugerem que todos nós ficamos com os fragmentos das personas que ganhamos, entre aspas, da realidade. Quer falar sobre isso, Rafael? Licença, Ana. É interessante, né? Porque apesar de não ser o destino que ela escolhe para ela mesma, ela não nega por completo, né? Ela integra isso em relação à própria consciência e usa a favor dela, né? A Isso. coroa, os pedaços do vestido, os pedaços da realeza. Isso. Acaba sendo um desafio que, quando eu parei para... Fiquei impactado com essa cena e fiquei pensando, né? Na vida a gente quer renegar tudo aquilo que acha que não combina, né? Como quem diz, Então, volta para o inconsciente, né? mas uma vez, né, reprimido ou retirado, né, não quero, né? O não quero, ele não é uma elaboração, né? Ele só vai ser elaborado quando ele é integrado, né? Aí, quando ele é integrado, que foi o movimento que ela fez, quando ela integra, aí sim, aí ela consegue, né? Ela consegue ver como que aquilo teve a sua utilidade na vida, né? Teve um processo que ela outras condições, né? Podemos olhar por um outro lado, né? Aquilo que ela constelou para que ela pudesse seguir esse caminho, para que ela pudesse chegar nessa jornada, para que ela pudesse, né, desvendar o labirinto que ela vivia. E é interessante que ela avista o sol, mas ela faz a segunda queda, né? Ela volta para a jornada ali, da aventura dela. Tem, porque ela não tem, né? Não tem saída, né? Tem saída ali, ela tem que voltar mesmo para a aventura. Ainda não acabou, né? Olha, ainda não acabou. Você pensou que acabou, mas ainda não acabou. E ela retorna. Ah, não, lá em cima acontece uma coisa que muda um pouquinho o rumo da história, né? O pai com 3 cavaleiros, né? Ela ouve o relinchar dos cavalos e ela começa a gritar pelo pai, né? Pelas pessoas, ela ainda não sabe que é o pai, ela começa a gritar. E a dragão, nisso, a dragão descobre onde ela está e vai até ela. E
né, ameaça, né, cospe o fogo novamente nela, e ela tem que sair dali imediatamente. Ela desce, e esses homens, o pai e mais 3 homens, eu acho que um era padre, é padre, né? Ele fala lá para ela, para ele, né? Na hora que eles entram, ele fala: pronto, eu não tenho mais o que fazer aqui. Agora, ele fala assim: não, não, você vai ficar. Eu pedi para você trazer, agora você vai ficar. Né? A necessidade, porque esse homem é de crucial importância para ela. Né? Esse homem tira a atenção da dragão num determinado momento. Então, assim, é o masculino que faz a parte da luta, né? É o masculino que luta. Então, ela precisou dele para que ela pudesse sair enquanto ele lutava com o dragão. Mas o pai entra, né? Começa a chamar pelo nome dela, e ela, desesperada, né? Pensa que o pai poderia se calar, porque vai chamar a atenção da dragão, e o pai continua gritando, tal, até que a dragão aparece, e a dragão mata, né, 2 dos companheiros, um deles fica escondido, e ela vai até o pai da Elodie e pede que ele a chame, porque a dragão fala que está sentindo o cheiro dela por ali. E ela fala, e ele, né, não chama, e aí, num determinado momento, ele fala para ela, né, Elodie, não saia daí, é uma ordem, não saia de onde você está. E ela, chorando, mas ela obedece mais uma vez, até pela própria sobrevivência, né? A dragão, ela mata, né, o pai, machuca bastante esse pai, mas ainda não o mata, e a dragão, por algum motivo, ela sai, que eu não me lembro, e ela vai até o pai, né? O pai, eu acho que é no momento que esse rapaz derruba pedra, alguma coisa, e ela vai atrás dele. E ela chega até o pai, e o pai está ali, né, morrendo já. O pai pede perdão para ela. Então, antes disso, o pai pede perdão para ela, porque ele fala aos gritos mesmo, né? Fala para ela que ele achava que ele ia poder viver bem com a escolha que ele tinha feito, sacrificar a vida dela pelo bem do povo. E ele pede perdão, porque ele fala que ele não conseguiu, ele não consegue dormir, eu não consigo viver, né? Ele não conseguia mais viver com a consciência, sabendo que ela tinha sido dada em sacrifício. E aí ela pede, né? Ele pede perdão novamente para ela dá um beijo nele, ele morre e ela sai de cena, e ele fala da corda para ela, que está pendurado, para ela sair pela corda e tal, e ele sai pela corda. Enquanto isso, ele mata o último dos homens que foram acompanhando esse pai. Quando ela sai, a dragão já sabe que ela está para fora, né, que ela saiu, e ela tenta pegar um cavalo, mas a dragão, né, o cavalo espanta, né? E o cavalo, só para falar um pouquinho do simbolismo do cavalo, né, da representação do cavalo, porque o cavalo faz parte da história. Quando ela está com o príncipe, né, ela fala dos cavalos que estão no estábulo, e o príncipe fala: ah, sim, você monta? E ela fala: sim, monta, aprendi com a minha mãe. E aí elas belamente, ela anda a cavalo, né? E aparece o cavalo de novo, que foram os cavalos que o pai e esses 3 homens foram com ela. E aí ela sai, a dragão sai sobrevoando, ela corre embaixo, se esconde embaixo de uma pedra, ela queima um dos cavalos, né? Queima os cavalos, queima tudo que vê pela frente, e ela espera que a dragão vá embora. Ela até parece que adormece um pouco naquele momento. E aí, a hora que a dragão sai, ela sai dessa pedra e corre, né? E ela encontra a madrasta. Concomitante a isso, estava acontecendo, né? Que a dragão já tinha colocado fogo ali naquela região da montanha toda, e a rainha estava ligada, né? Já sabia o que tinha acontecido. E a rainha fala que vai resolver esse problema. Então, ela vai até o navio onde a madrasta está com a enteada, né, com a Flória, que o pai havia comunicado para Elodie,
elas estão no navio esperando, e roubam a menina para jogar para a dragão, né? Ela rouba, leva, né? Enquanto a Elodie vai atrás e encontra com a madrasta, a menina já é jogada, né? Mesmo o príncipe resistiu ali, falando, todo mundo falando que ela era criança, que não podia, que ela era criança, que não podia. Quer dizer, não existia o mínimo de, né, de amor ali, né? Tudo o que fluía ali era poder mesmo, né? Era o poder do rei. E ela é jogada. E aí a Elodie encontra a madrasta fala isso, e a Elodie, aí ela volta, e aí ela concretiza a criatividade das coisas mesmo, né? Ela cria uma armadilha, né? Cria uma armadilha, enquanto isso, a dragão pega a irmã e leva, né? Tá bem, a irmã tá lá, ainda tá viva, acolhida pela dragão, e a dragão fala que vai matar a Elodie porque mataram os 3 filhotes dela, né? Então, assim, na realidade, a Elodie ainda não entende o que tinha acontecido nesse contexto, né? E ela volta, faz todo o caminho, cria uma armadilha e vai buscar a irmã. Ela deixa num lugar seguro, e aí ela fala que vai contar a verdade. Não era a característica dela principal, a sinceridade? Então, ela vai contar a verdade para a dragão, né? E ela começa a falar com a dragão. Só que a dragão não considera isso, né? A dragão não quer saber, ela tá magoada, ela tá machucada, né? E aí ela começa, né? Ela começa a perceber tudo que havia acontecido, né? E é uma cena bem terrível, né? Quando aí a gente vê os cavaleiros novamente e os 3 filhotes nascendo e matem todos e tal. Nossa, é uma cena muito triste, né? É uma cena muito triste, porque assim, né? É a condição dela tirar esse princípio de novo, né? De nascimento, né? Não permitir que algo novo nasça naquele reino, naquele lugar, né? É como se eles não conseguissem, né? Tinha que se manter uma tradição, tinha que se manter a visão ancestral, tinha que se manter, não tinha o novo nesse contexto, né? Não tinha a possibilidade do nascimento. E aí, o que eles, né? O que ela vem, a Elodie, começa a contar para a dragão todo o processo que aconteceu, como aconteceu, que ela foi enganada, que todas as moças que estavam ali haviam sido enganadas, e que a própria dragão tinha sido enganada. Só que ela não acredita, né? Ela não acredita. Ela não acredita porque ela está muito magoada, né? Como a Estela colocou, né? O luto, ele cega, né? A dor, o sofrimento, né? Então, ela não tinha como ver com clareza aquilo, né? Ela já vivia nas profundezas. Então, assim, ela não tinha clareza daquilo, ela perdeu, né? Ela perdeu os filhos, e, assim, ela fala que era a última geração dela, né? Ela não tinha mais como procriar, né? Ela não tinha como se fazer, se reiniciar de alguma forma, né? Trazer o novo através do nascimento. Que mais? Gente, alguma fala? Alguém quer colocar alguma coisa? Tô falando pra caramba e agora já tô calma. Eu achei interessante, só, eu não sei o que significa exatamente, mas você começou falando da mãe, né, dela não ter mãe, e aí termina com a história da mãe dragão, né? Então, essa questão da maternagem, daí a Eliane trouxe também, né, o nascimento, né, da Elodie, o renascimento. Sim.
Sim, eu acho muito interessante, né, essa questão. E assim, na realidade, é uma mãe, né, houve perda de ambas as partes ali, né? Ela perdeu a mãe, a dragão perdeu os filhotes, né? Então, eles estão lidando com aspectos sofridos, dolorosos, né? E que ela teve que aprender a viver, e até tem uma fala da dragão nesse momento, porque ela luta, ela fura o olho da dragão, e aí, quando ela se vê numa situação que ela está em frente a dragão, a irmã, apesar de jogar a espada para ela, a espada está longe, ela começa a perceber que cada vez que a dragão respira, né, o ar vai e vira, né? Tem parece uma concha que fica, né, atrás da Elodie, e a dragão respira e o ar vai e faz o contorno nessa concha. E aí ela se posiciona na frente dessa concha, né? E de costas para a concha e de frente para a dragão. E ela fala para a dragão, olha, né, então vai em frente, porque ela estava numa situação também que ela não tinha mais o que fazer, né? E ela fala, vai em frente, e quando a dragão, ela vai se afastando, quando a dragão, né, solta o fogo, né, o fogo volta, ela sai da frente e o fogo volta para a dragão, né? E aí ela incendeia parte do corpo dela, que é o que a derruba, né? O que a derruba. Aí a Elodie continua falando para ela, né? Da questão do corte na mão, que ela foi enganada, que o que ela fez foi a mesma coisa que os homens fizeram com os filhotes dela. Ela matou várias pessoas inocentes, tal. E ela fala para a Elodie pega a espada, levanta e ela fala, agora acaba com isso de uma vez. E a Elodie faz a cena, né? Parece que ela vai acabar mesmo, mas ela olha e fala assim, não, joga, né? Bate a espada ao lado e fala, não, chega, eu não quero mais obedecer ninguém. Ali eu penso que é o momento da glória, né, gente? Aí sim é a glória, né? Como diz o rei no início, né? Aí ela se mostra, né? Aí ela se vê por inteiro, né? Aí ela se integra. Aí eu penso que existe a integração, né? De quem ela é, né? E o que ela pode fazer. E aí ela vai até os bichinhos, até a água, né? Pega essas larvas curadoras lá, coloca no dragão, na dragão, cura dragão e vai para o reino, né? Vai para o reino, se coloca, né, frente à rainha, que mesmo nesse momento, exatamente, né, acontece ali a jornada, a individuação, com certeza, né? Ela vai em frente a essa rainha, e há um rei, que a gente não sabe qual foi o papel dele ali, né, naquele contexto, porque ele não fala uma palavra, né, só não fala uma palavra esse rei, né? Num casamento, num outro casamento, né, até com uma moça oriental, e ela fala para a rainha, né, que ela chega para essa moça e fala, olha, corra daqui, pegue sua família e corra daqui. Fale, Eliane. Eu acho que no começo, quando ela está em frente ao espelho, que a madrasta entra, eu senti que ela se perdeu um pouquinho dos, dos propósitos que ela tinha, do eu dela, sei lá como chama isso verdadeiramente. Ela meio que se entusiasma com aquela riqueza, eu achei que ela se perdeu, como se ela tivesse perdido o sentido do que ela estava buscando mesmo. E depois, nessa entrada dela, ela joga a moeda, a moeda entra primeiro, como se ela devolvesse para eles aquilo que ela não pertencia a ela. Sim. E ela voltou a ser ela de novo. E o cabelo curto, para mim, assim, foi quando ela... eu esqueci de falar do cabelo curto, que eu acho que o cabelo curto é uma coisa, assim... Que me impactou, né? Não, e ela faz, o momento que ela cria aquela armadilha, né? É o momento que ela corta o cabelo. Então, assim,
ali ela usa recursos próprios, né? Então, é demais. Recursos próprios ali. Ela não tem mais, ela não utiliza vestimenta, ela não utiliza nada, ela utiliza os recursos próprios, é o cabelo dela. Ela volta a ser ela, né? Ela volta a ela. Perfeito. Eu tinha esquecido, eu tinha anotado falar disso, que eu achei muito interessante. Né? A Lúcia Helena Galvão falou num vídeo que eu vi que o dragão representa os 4 elementos. Eu não sei se para Jung era, mas ela fala de outros filósofos, eu não sei quem é que ela falou, mas assim, eu senti muito medo do dragão. E estando o dragão dentro da caverna, nesse processo de individuação, eu achei assim muito simbólico quando ela sopra e volta para ele. Então, assim, eu entendo que quando a gente está nesse processo, eu imagino que essa luta da gente para conseguir enfrentar e a gente se reestruturar de novo, eu acho que se conectar de novo com os 4 elementos, que é da natureza da gente, é o mais complexo, e por isso que ela tem que voltar tantas vezes para a caverna, porque eu pensava que o processo de individuação fosse uma coisa que a gente fosse linear e saímos. Quando ela chega naquele que e não sai, eu falo, poxa, então... Depois ela volta para buscar a irmã, então eu falo, então esse processo é longo, né? É longo, e depende daquilo, né, que a gente estava falando, que o Rafael colocou sobre a integração. Essa integração é importante. É importante que você integre em você todos os conteúdos que estão à sua volta. Não é uma negação, né? Não é um processo de integração, para que você possa, sim, lidar com tudo isso, olhar para tudo isso. Por isso que ela chega na frente da rainha, a roupa toda, né? Nem tinha, estava com as roupas de baixo, né? O cabelo cortado, suja, né? Então, assim, ela devolve, né? Ele é longo e não é linear, né? Eu ia falar disso também, né? Porque, assim, é bonito, né? Pensar nessa... E ela faz a integração e ela joga, ó, isso é seu, né? Te reconheça, né? Te reconheça, ó. E aí ela chega e enfrenta essa rainha, né? Você falou do processo de individuação, ele não é linear, né? Ele não é uma coisa que todo mundo vai passar, todo mundo vai viver em determinada... Não, ele pode ser variado, ele pode variar, depende da história de vida de cada um, depende do contexto, né? Depende né, do que a pessoa está vivendo e o que ela quer ver, né? E o que ela quer ver. Eu achei interessante, eu lembrei disso, né, dessa não linearidade com que a Eliane falou, né? Que ela sai e volta algumas vezes dessa caverna, né, desse labirinto aí. E é bem isso na vida da gente, né? A gente não vai só, né? A gente vai, vem, vai numa espiral aí. Sim. A Miriam fez uma colocação aqui, ó. Interessante como a figura feminina é protagonista o tempo todo. Tanto na pureza, na coragem, na maternagem e na crueldade também. A crueldade da rainha acho muito significativa. E os homens serem retratados como frouxos, entre aspas, covardes ou silenciados em um período medieval. Isso é o contrário. Também acho que não foi intencional. Não sei exatamente como isso se encaixa sob uma interpretação junguiana, mas me chamou muita atenção. Vamos lembrar que é a dragão também. Nada disso é à toa. Sim, então, é a dragão. Os femininos que aparecem aí são bem fortes, né? Eles são femininos corajosos, fortes. Eu penso que foi intencional, sim, entendeu? Eu acho que foi intencional. Esse filme foi lançado no Dia da Mulher. Ele foi lançado no Dia da Mulher. Eu penso que foi intencional, porque todos os aspectos do feminino e todos os aspectos do masculino que aparecem, eles são aspectos de ambos, tanto do feminino quanto do masculino, né? Não tem uma coisa ou outra, todo mundo é tudo.
né? E aí vai depender de toda a sua história, de todo o seu contexto de vida, daquilo que você acredita, né? De como você quer viver, para assumir algumas coisas, para assumir que lado você quer ir, né? Então, todos eles são aspectos, né? Tanto do feminino quanto do masculino. Né? Então, acho que isso é muito interessante, né? Só para a gente terminar, depois a gente abre para outras colocações, que eu acho que é interessante. E aí ela chega, enfrenta essa rainha, né? Vai até a noiva, sugere que a noiva corra dali com a família dela, sugere que se alguém mais quiser correr dali, que saia, né? E nesse momento chega a dragão lá, né? No alto, e todos ficam, né? Que a rainha fala que você espera que nós tenhamos medo de você. Ela falou assim: não é a mim que vocês têm que temer, né? Então, assim, é uma conciliação. Penso que existe também uma integração, uma conciliação dela com esse aspecto dragão, né? Com essa dragão que vai destruir essa história. Ela destrói, acabou, a sua história acabou aqui, né? Ela fala para a rainha. E realmente acaba, porque daí ela sai, a dragão como parceira, né? Como dela, voando em cima dela. E eu achei legal, né? Porque aparece assim ela andando naquele caminho, naquela ponte, e a sombra da dragão ali, né? Em cima dela, né? Eu penso que ali, sim, é a integração de ambas as partes, né? Acho que houve essa integração, e ela vai, né, viver a vida, né, desbravar o mundo, e, né, conciliando com a madrasta e com a irmã, e é o momento que ela chama a madrasta de mãe. E aí eu penso que essa figura materna, ela né, se consolida ali naquele momento, na relação dessas três mulheres, né? Então, deixa eu ver, será que eu esqueci? Agora eu queria falar mais um pouquinho. Agora eu queria que vocês falassem alguma coisa. E aí, foram felizes para sempre? A gente não sabe, né? Pode ter a Donzela 2. Ana, eu não sei se a Elodie, ao deixar a dragão sobreviver, seria uma questão de, como é que eu posso dizer, de compaixão propriamente, porque às vezes condenar uma mãe sem filhos à vida pode ser uma morte em vida. Então eu vi um pouco de duplicidade nesse deixar viver, porque ela tinha dito: acaba com isso, acaba com a minha dor. Minhas filhas morreram, né? A nossa sucessão, a sobrevivência da espécie não está mais garantida, eram as últimas da espécie, eu não tenho mais como procriar. Quer dizer, ela faz com que, de uma certa forma, ela seja obrigada a se deslocar para uma terra nova e continuar, de uma certa maneira, servindo a Elodie. Tudo bem, criou um laço de afeto, vamos dizer assim. Nós estamos iguais nessa coisa toda, né? Porque nós perdemos entes queridos que representavam, nossa, tudo para nós. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor difícil, né? De sobreviver a essa dor, né? Essa intensidade, né? Algo assim. Eu achei uma certa duplicidade nessa questão de permanecer, porque ela já tinha, inclusive, feito uma fenda na parte anterior da dragão. Eu não sei como ela sobreviveu. Isso foi também uma coisa de continuidade do filme que eu não entendi bem, porque foi uma questão vital. Né? É uma coisa... Ué, tá viva? Como é? Não saiu nada, entendeu? Como é que ela conseguiu? E também aquela madrasta, ela teve um ferimento brutal na região, né, do baço. Eu falei assim: gente, é para morrer exangue, e ela estava andando. Estava andando. E ela fala, né? Ela pergunta, né? Você está machucada? Ela fala: não, vou ficar bem. Ela fala: não, vou ficar bem.
né? São Não, vou ficar é bem. história de fada, né? É História de história fada de pode fada, tudo, pode tudo. tudo, né? E as larvas curaram a dragão, né? Mas eu penso assim, eu penso que é uma nova possibilidade, né? Eu acho que ela abre uma nova possibilidade, tira a dragão daquele mundo inferior, dando a possibilidade de vida para ela, né? Inclusive de sair daquele mundo, de sair daquele lugar ali, talvez criar coisas novas. É que também sobreviver, às vezes, pode ser também uma tortura, né? Paradoxalmente, É, sim. de uma certa forma. Isso É uma nova é mesmo, oportunidade, mas né? também, né? Uma tortura, pode ser mesmo. São A formas de Eliane, compreender. acho que queria falar, A depois a Bárbara Bárbara, também. e depois a Luciana. Isso. Eu só queria colocar do príncipe ter, quando ele recebe o fogo, assim, eu fiquei com tanto. Ele recebeu o fogo com, parece que com um alívio. Parecia que ele não aguentava mais ficar levando as noivas e jogando no abismo. Ele deu graças a Deus. Ele faz uma cara tipo, né? Ah, me entrego, né? De entrega mesmo, né? Mas acho que ali no caso dele, eu acho que ele tinha que se entregar mesmo, né? Porque a pessoa não. Isso foi pessoal, né, Estela? Isso foi pessoal, ó. Eu só queria colocar, assim, como a Estela falou, eu acho que essa coisa de libertar a dragão, para mim, talvez tenha um pouquinho a ver com que talvez com essa situação, a dragão também tenha conseguido trabalhar esse luto dela. Ela está livre, ela saiu desse mundo do inferno, dessa caverna, dessa solidão em que ela vivia, né? Porque ela vivia também sozinha. E, inclusive, quando então elas vão para o outro reinado, para o outro mundo, ela acompanha, né? Sim. É uma vida nova para ela. Então, é isso que eu senti nesse final, né? Que teve também um trabalho não só da jovem, da heroína, mas também um trabalho da dragão, nesse sentido de se libertar dessa dor. Sim, a dragão fala num determinado momento, nós temos o mesmo destino, vamos ficar sozinhas. Uhum. Né? Ela fala isso um momento para Elodie, né? Exatamente isso, foi exatamente isso que eu senti, pelo menos. Essa cura que ela faz com essas lavas não é só a cura física, mas também ela dá, essas lavas eram iluminadas, né? Então eu acho que exatamente que trabalhou o corpo, a cura do corpo, mas também a cura da alma. Sim, sim, muito bom. Bárbara? Eu tenho uma dúvida e também uma colocação com relação ao que a Maricela falou, que eu adorei, eu achei bem bacana. Vou falar primeiro a relação com o que ela falou e depois a dúvida, tá bom? Me vem uma impressão que se a Elodie tivesse de fato matado a dragão naquele momento, ela poderia ter, digamos assim, sabe, tipo uma inflação egóica, porque ali estava falando do eros, da integração, da individuação. Ela poderia correr o risco de entrar na postura do poder, que ela estaria assumindo ali uma postura Deus, tendo um poder entre a vida e a morte ali. Foi uma sedução muito grande para ela ter a possibilidade de matar um inimigo tão grande também, como o outro rei lá no início queria. Né? Então, ela poderia ter cedido aí, acho que é uma questão de poder, e o princípio do eros, do amor, da integração, da compaixão, ia ter ficado ali. Ainda ia precisar voltar para a caverna de novo, talvez em algum outro momento, né? Então, ela ia deixar de ser ela, da integração dela, para fazer um ato pela dragão, entendeu? E dizer que é misericordiosa por ter matado a dragão. Foi um raciocínio que veio aqui relacionado. E aí, a minha dúvida é com relação, assim, se na psicologia junguiana, eu até coloquei ali, se era correto falar dominar a questão da raiva ou da questão da destruição, ou integrar. Acho que o mais correto seria integração do que o domínio, porque o domínio iria para o poder. Sim, é isso? Sim, integração. Integração. Né? É você reconhecer
É você reconhecer isso em você, transformar e integrar. Entendeu? Porque não é uma coisa de, não, eu vou dominar, né? Não. É a sua condição de reconhecer. A primeira é a tomada de consciência, a ampliação da consciência. Aí você vai integrar isso, né? E trabalhar na sua atitude, né? É um processo mesmo. E é uma integração, sim, né? Necessária. É um reconhecimento daquilo que você é, né? É o lado da sombra. E aí é interessante olhar para isso, né? Não dá para negar a sombra, apagar, não, isso não é meu. Não, eu não tenho isso. Tem, eu penso até que tem, porque né, a hora que ela levanta e, né, ela, não, quero fazer do meu jeito agora. Né? Aí sim ela reconhece, ela integra que ela pode fazer escolhas e ela pode ser do jeito dela, né? E ela favorece também a quebra de um padrão, né, que vinha Sim. há séculos acontecendo, né? Tem que subjugar, tem que ser maior, mais forte, mais poderoso, né? E Sim. aí ela traz, como a Bárbara falou, o Eros, né? Sim. Desculpa aí que o Rafael quer falar, acabei entrando na frente dele. Imagina, tem um elemento no filme que me fez pensar em mitologia. Na caverna ela vai encontrando partes da história do feminino que morreu ali dentro, mas que se mantém vivo de alguma maneira. E um dos nomes me chama muita atenção, que é quando, antes dela subir ali, né, as pedras afiadas ali, aparece o nome Ártemis. E aí, essa questão da guerreira e tudo mais, para mim fica muito mais como se ela entrasse ali como se ela fosse justiceira. E a história da Ártemis, né, a hora que surgiu o nome, me fez muito pensar, né? A deusa do parto, a deusa da caça. Na mitologia, ela não é referenciada como a justiceira, vou matar por prazer, eu vou matar por necessidade. E aí, a Sim. hora que me veio o nome, veio muita impressão. Ela não vai matar o dragão. Ela vai fazer vai criar aliança ali, que é inevitável, pelo menos para mim, não pensar, né? Ártemis nas guerreiras, nas Amazonas. E o quanto que esse Sim. feminino, ele tem essa representação dual, né? Do reino como se fosse um aspecto negativo, destrutivo, e ela ali para poder reconstruir essa ligação com as mulheres que foram mortas e as mulheres que estão ali, ameaçadas sobre a possibilidade de serem as próximas. Sim. Né? E eu penso quando ela fala para Dragão também, quando que ela está ali, que ela está lutando ali por ela e por todas as mulheres que foram injustiçadas, né? Ela vive essa questão do feminino mesmo, né? Do que ela viveu, do que ela sentiu e o quanto isso era significativo que ela acabasse com isso, né? Só que assim, ela acabou com isso, mas ela acabou buscando os pontos onde aquilo tinha a força, né? Tinha o poder. A Dragão não tinha o poder. A Dragão tinha o poder do instinto só, né? Então ela foi buscar, né? Ele eliminou a força que era muito mais forte, né? Era uma força muito mais forte que a Dragão não sabia lidar, né? Então, acho que existe essa aliança mesmo, né? Acho que elas se salvam, na realidade. Uhum. A Maria está querendo falar, e aí eu acho que a gente vai depois encerrar, Ana, porque o Meet, acho que ele vai fechar às 9. Eu coloquei tá de bom. 7 às 9. Tá. Então fala, Maria. Vocês conseguem ouvir? Eu estou com Sim. problema com o som. Não, consigo sim, tá ótimo. Então, eu pensei no seguinte, eu quero ver se o meu pensamento está correto. As novelas, né, que tinha um dragão, que o príncipe tinha que salvar a donzela, elas são medievais, de uma época em que o feminino foi muito perseguido. E essa donzela agora é como se ela estivesse resgatando, né, o individualismo, a individuação do feminino moderno. Então,
ela não precisa de um príncipe, né? Ela não é um prêmio, ela é um sacrifício, que, na verdade, a própria novela medieval traz isso, né? Porque ela é um objeto, um prêmio. Sim. Né? E ela se coloca ali, então ela não vai matar o dragão, porque quem mata o dragão, ele acaba por dominar o feminino. Então, o dragão pode representar essa força que está dentro da mulher, não é? E quando ela chega nas vias de matar o dragão, e ela compreende que ela não pode fazer isso, né? Que ela tem que lutar por todas as mulheres. Perfeito. Então, quando o dragão também é um resgate dessa força feminina. Sim, perfeito, Maria. Nossa, muito bom. Eu acredito, vejo isso também, né? Quando ela faz essa aliança, quando ela sai, quando o dragão está lá em cima dela, né? Como sombra, quer dizer, é uma força. Elas se integram mesmo. Exatamente. Esse ponto de integração. Isso, muito bom, muito bom. Muito bom. Ai, gente, Ótimo. que pena, né? Porque, assim, tá com aquele gostinho de quero mais. Mas eu não quero encerrar, eu não quero, assim, não poder, né? A gente não poder fechar, né? o limite Verdade. fechar a gente. Mas Tá adorei. Acho que foi que bom, Rosana. muito profícuo, assim, e realmente dá vontade da gente falar mais, né? Tá. E pensar na muita Donzela coisa. 2, enfim. E Nossa, e nas obrigada donzelas que existem hoje, né, gente? Eu acho que é muito importante isso, a gente pensar nas donzelas que existem hoje, que estão aí buscando, né, dentro do seu labirinto, estão buscando de uma forma ou de outra sair desse labirinto, criar seus próprios caminhos, né, fazer do seu jeito, né, em todos os aspectos. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente traduzir para o nosso tempo isso. Isso é muito importante. Deixa eu só agradecer, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, adoro isso, adoro cinema, como eu falei, né? Espero que vocês tenham gostado, que dê para pensar um pouco mais, né? Para a gente ampliar sempre e para a gente continuar trabalhando e aprendendo, tá bom? Grande abraço a todos, um abração, Rosana. Obrigada, Ana. Eu esqueci de falar, mas assim, ó, tinha gente, pessoas que se inscreveram de Juiz de Fora, Salvador, acho que Cabo Frio, vários lugares, assim, nossa, agora não me lembro todos. Muito obrigada. Bom. Obrigada, muito gente. Bom. Espero que tenham gostado. Foi Beijão. ótimo, obrigada. Beijão, obrigada. Beijo. Beijo para vocês. Bom fim de semana para todo mundo aí. Para vocês também.